Essa videoaula desse olho que a gente vai mostrar passo a passo, eu vou começar pela pupila, né, pela menina do olho, e eu já começo bem preto com um grafite 05 4B, tá? Eu tô usando uma lapiseira simples da marca Pentel, pode ser qualquer marca, desde que o grafite seja 05 4B. Quando eu me refiro a 05, eu estou falando da espessura. Pode parecer uma explicação sem necessidade, mas tem muita gente que não sabe, não entende. Então 05 é a espessura do grafite e 4B é a graduação ou a tonalidade de preto ou de cinza que ele possui. Então o 4B ele é bem macio, né? Ele, além da maciez, ele é bem escuro. E eu tenho alguns vídeos onde eu explico sobre isso, sobre as graduações dos lápis. E aqui eu já faço a pupila toda bem escura com esse grafite. Eu poderia usar um lápis 4B, só que o lápis, por ele gastar mais rápido a ponta, né? Mais rápido não, ele gasta igual, só que a ponta logo já fica grossa e aí eu tenho que ficar apontando. Então, na lapiseira você tem essa vantagem de não ter que ficar apontando por ela já ter uma ponta fina. Então isso facilita. Eu vou gravando agora todo o processo desse desenho sendo feito. Não é um trabalho rápido, é um trabalho relativamente demorado, dependendo da prática que você tem. Então aqui eu vou marcar tudo com esse grafite e depois eu vou trabalhando as tonalidades. Vale lembrar que aqui eu estou desenhando no papel Fabriano 4L, é um dos papéis que eu mais gosto de trabalhar. Agora aqui com o lápis B da marca Staedtler. Esse aqui ele já está meio gasto, então não dá para ler muito bem. Eu vou fazer um fundo acinzentado em toda a íris do olho, né? Em toda essa região. E depois eu vou vir trabalhando o esfumado, as partes mais escuras, enfim. Eu vou fazer um contorno aqui com lápis, porque eu não quero um contorno tão preto. Eu quero um contorno mais acinzentado, então vou fazer todo ele com lápis e depois eu vou trabalhando a tonalidade. E aqui então esse fundo eu fiz todinho com o lápis B. Eu fiz uma tonalidade meia acinzentada, não colocando muita força no lápis. Quando você pega um lado da ponta que já está mais gasta, já fica um chanfrado na ponta, você consegue fazer tons mais claros. Só que percebe que por o papel ser poroso, levemente poroso, o papel Fabriano, então o desenho fica com um aspecto um pouco rústico, né? E então para isso a gente resolve esfumando. Eu trabalho muito com a técnica do esfumado, né? Eu não trabalho só com o lápis, eu uso o lápis grafite, mas eu gosto de trabalhar com o esfumado porque ele dá uma sensação mais realista ao desenho. Eu uso muito o esfuminho e o pincel. Aqui eu vou vir com o esfuminho. Esse esfuminho aqui é da marca Cretacolor e vou trabalhar aqui, só que bem de leve. Você tem que tomar bastante cuidado para você não estragar a textura que você já fez com o lápis. Então você tem que sutilmente ir batendo o esfuminho. Você não esfrega o esfuminho, você vai batendo ele aos poucos, produzindo um efeito mais
espalhado para o grafite, mas ao mesmo tempo você não permite que fique muito riscado, né? Então você vai batendo mesmo. Eu me lembro que quando eu usei a primeira vez o esfuminho num desenho meu, eu estraguei tudo porque eu já fui esfregando, né, com força o esfuminho, e aí eu acabei desmanchando toda as nuances de sombra que eu havia feito. Então é legal você ir com calma, testa num papel separado, faz alguns desenhos mais simples, né, sem muita complexidade, e depois então você vai aplicando isso num desenho mais complexo. E aqui eu venho com um pincel, né? Esse pincel aqui tem cerdas naturais ou sintéticas, melhor dizendo, e eu corto pela metade as cerdas. Quando eu compro o pincel, eu já corto pela metade para ele ficar num tamanho que fique mais rígido, porque se eu usar as cerdas do jeito que ela vem, ela é muito grande e ao passar ele fica muito macio e não produz o efeito que eu quero. E aí, se você me pergunta qual que é a diferença de usar o pincel ou o esfuminho? O esfuminho, ele espalha mais o grafite. O pincel não, o pincel ele ajuda o grafite a penetrar mais nos poros do papel. Ele deixa mais escuro e ao mesmo tempo mais liso o desenho. Ele ajuda a sumir todo o traço que o lápis deixa. E isso a gente vem trabalhando. Ó, por exemplo, aqui eu já acho que ficou um pouco escuro, porque conforme eu fui passando o esfuminho e o pincel, acabou escurecendo além do que eu queria. Mas isso é simples, é só eu bater a borracha depois e ir clareando. Só que antes eu vou fazer áreas mais escuras que eu quero no desenho. Olha só, repara que conforme eu escureci em volta e em cima, aqui tudo já deu um aspecto mais claro, mas ainda não é o suficiente, eu quero mais claro. Então, aí agora eu vou vir com a caneta borracha, né? Ela tem a espessura 2.3, aqui dá para você ver na tampinha dela aqui, ó, 2.3. Eu chanfro ela com um estilete, eu faço um corte na ponta para que ela fique chanfrada, e aí eu vou bater ela aqui para clarear. É bem aleatório essas partes, então não precisa se preocupar em deixar idêntico à referência, a não ser que precise de fato. Aqui eu vou escurecer um pouquinho em volta do brilho, só para ele poder ganhar mais evidência. E aqui eu sombreio em volta da íris, porque eu não gosto dela muito seca. E se você for ver um olho real, bem de perto, você vai ver que ele é bem suave em volta. Aqui na minha referência tem uma pinta preta bem aqui e a marca de alguns cílios, marca não, reflexo, né, de alguns cílios e algumas marquinhas mais escuras assim. Aqui essa parte dos cílios é legal você fazer sempre com o fim bem fininho, né? Quanto mais você faz, mais você vai pegando o jeito. É igual qualquer coisa, dirigir, andar de bicicleta, e conforme você pratica, você vai pegando cada vez mais habilidade. Tem hora que algum sai errado, aqui por exemplo, ó, daí eu venho, dou uma consertadinha. Agora, depois de ter feito esses cílios, eu começo a marcar onde vai
a pálpebra e alguns detalhes que vai ter na pálpebra, como um pouco de textura que a gente vai fazer aqui, preocupando realmente onde é mais escuro e onde é mais claro, que vai ser essa parte de cima, a gente vai deixar em branco para depois trabalhar a textura que vai ser feito. Eu já começo a fazer uma espécie de riscos, né? Eu não faço sombreando, eu faço riscando, deixando evidente essas linhas, porque isso vai me facilitar depois para fazer a textura nessa região acima do topo da pálpebra. Vou passar o esfuminho. Eu estava vindo com o pincel, mas acho que o pincel vai fazer perder muito os cílios. De qualquer forma, eu acho que vai perder um pouco os cílios, só que daí depois eu reforço. Aí você pode me dizer, mas não era mais fácil você ter feito a sombra e depois os cílios? Talvez. Os cílios, às vezes a gente erra alguns fios, né? Às vezes a gente faz algum fio que fica muito ruim, muito torto, muito tremido, e aí a gente tem que apagar. E aí se tem que apagar com a sombra feita, é ruim, porque aí você perde toda a sombra que você fez, né? Ela fica manchada, aí você tem que refazer, então é complicado. Então eu prefiro fazer os cílios, depois fazer a sombra, e depois, se preciso for, eu retoco os cílios que precisarem ser retocados. Aqui realmente eu vou ter que passar o pincel, porque eu acho que vai ficar mais homogêneo. Só que eu não posso passar com muita força, porque senão vai ficar muito escuro aqui. E aqui com a lapiseira 03 com grafite B, aqui se você também tiver um lápis 2H com grafite bem duro, consegue fazer esse efeito. Com o lápis B eu vou dar uma continuidade em torno do olho e depois a gente ainda vai trabalhar mais essa pálpebra. O desenho realista é um trabalho demorado, é um trabalho que você precisa ter uma certa paciência de ir e voltar, observar, buscar onde você pode dar um tom de sombra a mais. É bem complexo e não pode ser feito com pressa, não pode ser feito rapidamente. Você tem que fazer um trabalho que exige essa paciência e aí não adianta querer fazer rápido. Talvez você assistindo esse vídeo, você pode pensar, mas eu não entendi direito a diferença do pincel de silicone para o pincel de cerdas normais. Isso você só vai entender usando, tá? Não tem como eu te mostrar por meio do vídeo. Você tem que pegar e experimentar, utilizar os materiais, ver o resultado que cada um dá, e aí você mesmo vai chegando à conclusão do que é melhor para você, com o que você se adapta melhor. Eu mesmo já tive vários alunos em aulas presenciais que não conseguiam usar o esfuminho. Então não existe uma regra, tá? Existe um jeito que você encontra de fazer que fica melhor para você do que outro, você se sente mais confortável, tá? Tem gente que não gosta de usar esfuminho, ou às vezes não sabe usar o esfuminho. Eu já me adaptei já há muitos anos usando, então hoje dificilmente eu faço um desenho onde eu não vou usar o esfuminho, dificilmente. Agora toda essa parte aqui de baixo do olho, né? Eu vou trabalhar com a lapiseira 03 com grafite B. Então toda essa sombra aqui eu tô fazendo com ela, preparando essa superfície para passar o papel higiênico e esfumar. E depois que eu deixar uma tonalidade esfumada, aí eu vou trabalhar com texturas e os pelos dos cílios inferiores que vão vir nessa região. E aí eu vou trabalhar o brilho também, a textura que tem na pele aqui. Por enquanto eu tô só dando um fundo com a lapiseira 03 com grafite B. Aí agora eu vou passar o papel higiênico. Eu dobro ele assim na diagonal, depois dobro mais uma vez e depois mais uma vez. E aí eu pego essa ponta e dobro para trás assim, porque daí eu consigo ter apoio para passar sem exagerar ou sem pegar nas áreas indesejadas, né? As áreas que eu não quero que pegue. Assim eu tenho mais controle. O trabalho do papel higiênico é muito parecido com o do esfuminho, só que em áreas maiores.
O esfuminho você trabalha em áreas onde requer mais precisão e o papel higiênico em áreas onde você quer estender mais o sombreamento, né? Onde você quer estender mais mesmo. O esfuminho demoraria muito para fazer isso, assim, uma probabilidade muito grande de deixar manchado. Agora aqui com o lápis H eu vou marcar toda essa região interna aqui do olho. Agora eu vou vir com um esfuminho um pouco maior, esse é da marca Derwent. Ele é um pouco mais macio e um pouco maior também. Aqui eu volto com o lápis B agora, escurecendo ainda mais toda essa região. Eu escureço bastante algumas regiões do desenho, porque eu já estou pensando o que eu vou trabalhar de luz depois com a borracha. Então, para que apareça bem o que eu vou fazer com a borracha, precisa ter uma boa tonalidade de grafite para aparecer de fato o efeito com a borracha, né? Senão não aparece. Agora eu vou acentuar um pouquinho mais com o pincel para ficar uma sombra bem escura aqui nessa região. Agora com a lapiseira 054B, forçar alguns fios aqui para dar uma impressão dos pelos mais aleatórios nessa região. E aqui com a borracha fininha é onde eu vou fazer alguns pontos de luz, percebe? Esses pontos de luz só aparecem porque tem tonalidade acinzentada aqui para ele poder surgir, né? O branco surge no meio do cinza. Se ele não tiver acinzentado o suficiente com o grafite, não vai dar o aspecto de luz que você às vezes busca fazer nos desenhos. Ele vai ficar, a luz vai ficar opaca, não vai realçar, não vai dar um branco que realça. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu quero um brilho aqui, ó, fica bem legal o efeito quando feito com a borracha. Ó, aqui, por exemplo, eu acho que ainda não tem grafite suficiente, eu acho que eu vou escurecer um pouco mais essa região toda aqui, ó. Aqui eu limpo com um pincel, só para tirar a sujeirinha da borracha, né? E agora começar a puxar alguns pelos aqui. Aqui com o lápis H, venho reforçando um pouquinho dessa textura.
E aqui eu vou suavizando um pouco a textura, batendo a borracha e tentando suavizar a textura, fazendo uma espécie de degradê com a borracha. Então, por exemplo, aqui eu quero mais claro, eu bato a borracha com mais intensidade, com os pontos mais próximos. Conforme eu quero que essa textura vá desaparecendo, eu vou batendo ela mais leve aqui para baixo, para quase não apagar nada. Por isso é importante estar com a ponta da borracha bem chanfrada. Você vê que ela está um pouco grossa, você vai e corta com um estilete, deixando bem chanfrado, uma ponta bem fina. E você não pode desanimar logo no começo, não. Por exemplo, você faz um pouquinho, se achar que está estranho, continua fazendo, porque às vezes é o conjunto daquilo que vai dar a sensação da textura. Não é só umas batidinhas e já está pronto. Porque às vezes eu vejo pessoas que dão só umas batidinhas e já acha que não ficou bom e desiste, apaga, acha que é muito trabalhoso. E na verdade você tem que fazer, né, várias camadas até ir chegando na tonalidade que realmente você acha que ficou mais próxima da textura que você está buscando fazer. Bom, agora aqui para evidenciar um pouquinho mais as texturas, eu vou pegar o lápis H da Staedtler e vou fazer alguns pontinhos mais escuros em torno dos pontos de luz que eu fiz, porque com isso faz parecer mais os pontos de luz e isso dá uma impressão mais realista ao desenho em si. Mas isso tem que ser feito com cuidado também, porque no retrato que você fizer, o lance de textura tem que ter muito cuidado para você não dar um aspecto muito envelhecido para a pele. Então, às vezes você pega aí um olho de uma pessoa jovem, relativamente jovem, e aí se você começa a jogar muita textura, começa a dar uma impressão de mais idade, e aí não fica legal. Mas você precisa ter uma noção do quanto fazer para que fique legal, né? Para que não descaracterize, essa é a palavra. Então aqui eu venho com lápis H, eu uso sempre o lado da ponta que está mais gasto, fica levemente chanfrado e assim não faz um risco tão forte, tão marcado. É bem sutil mesmo. Essa percepção também é fruto de treinamento, tá? Isso você tem que fazer várias vezes, copiar imagens que tenha bastante textura, porque com isso você acaba tendo um repertório de conhecimento, de imaginação, de referências, para que quando você pega uma fotografia que não tem tanta textura e você consiga dar a ela um nível de realismo mais evidente, tá? Mas isso é só com experiência, você tem que fazer várias vezes, não se aprende isso da noite para o dia. Inclusive eu falo muito isso no nosso curso, né? Os alunos muitas vezes começam o curso bem empolgadão, assim, achando que já vai conseguir resultados rápidos. É possível conseguir resultados rápidos, mas isso depende muito do aluno, do nível de experiência que tem, da intimidade que tem com os materiais, do tempo que pratica. São vários fatores que influenciam entre um aluno e outro para alcançar resultado, ou melhor, o tempo para alcançar resultado entre um aluno e outro. Então é muito relativo. Toda habilidade para ser bem desenvolvida tem que haver treino, tem que haver compreensão, tem que haver estudos. Do contrário, você não consegue e desiste facilmente, né? Se você não tiver essa consciência, diante dos primeiros desafios ou das primeiras tentativas que forem frustradas, você já vai desistindo e não vai conseguindo alcançar assim resultado algum. Aí agora eu vou com o lápis B acentuar um pouco mais a marcação da pálpebra. Agora que eu vim aqui para essa parte da pálpebra, eu tô me lembrando, tô vendo aqui que eu ainda não fiz essa parte, né? Eu não sombreei essa parte. Então eu vou primeiro sombrear aqui para depois continuar essa parte aqui da pálpebra. Então deixa eu dar uma paradinha. Né? Conforme eu escureço aqui, esse brilho que é realmente branco,
ele salta, né? Ele dá a impressão de que foi feito com tinta branca ali, quando na verdade não foi, nada mais é do que o branco do papel que foi preservado. A parte dos cílios ficou muito desbotada, então eu vou reforçar aqui de preto, porque dá mais contraste no desenho e consequentemente fica mais bonito. Agora aqui com a lapiseira 03 eu vou acentuar um pouquinho mais essa textura em cima da pálpebra superior aqui, ou melhor no centro, né, onde está a região mais iluminada, jogar alguns risquinhos para dar uma sensação de textura. Aqui eu já vejo tipo uma espécie de pontilhismo que ao mesmo tempo se mistura com os cílios e também dá uma sensação de textura na pálpebra. Enxergo realmente todo pontilhado, me dá esse aspecto de... Então eu acho que fazendo assim fica bem parecido e causa também uma impressão bacana. Eu me preocupo muito com isso, de não só copiar o que eu vejo na referência, mas a forma como eu faço tem que me produzir uma sensação agradável de que eu olho aquilo e aquilo não me parece estranho. Isso para mim é fundamental quando eu estou fazendo meus trabalhos. Aqui eu tô com lápis B e aí eu vou trabalhar toda essa parte acinzentada, igual eu fiz na parte de baixo, e depois que eu fizer toda essa parte acinzentada, aí então eu começo a trabalhar a textura que há nessa região. Tem muita gente que pensa que a textura é de acordo com o papel que você está usando, tipo assim, você precisa ter um papel levemente texturizado para dar a sensação de textura na pele. E não é verdade, porque essa textura você desenha, mesmo que o papel for liso, independente da textura que ele oferece, você tem que desenhar, não é tão simples assim, só aproveitar a textura do papel e pronto. Aqui, ó, se você ver, já está ficando levemente texturizado, só que essa é a textura do papel, mas essa não é a textura que eu quero deixar no desenho, porque ele fica com um aspecto muito rústico, muito granulado. Talvez essa seria a melhor palavra, ele fica granulado e aí eu não gosto do resultado. Mas repara que todo o volume que eu quero dar a sensação de que existe, eu faço só na leveza do lápis, na leveza da mão. Então onde eu quero mais escuro eu faço com mais intensidade, onde eu quero mais leve eu deixo mais leve o peso da minha mão, e assim eu vou trabalhando toda essa parte. Esse aqui é o papel Fabriano 4L, é um papel que eu gosto muito de trabalhar. Eu prefiro que o papel tenha uma certa textura, porque parece que me facilita a percepção na hora de fazer a textura da pele em cima dessa textura que o papel já me apresenta. Parece que eu tenho uma visão melhor quando há uma textura. Quando é muito liso, eu sinto um pouco de dificuldade. Eu consigo, no final das contas eu consigo, mas eu sinto um pouco de dificuldade. Então, prefiro que o papel tenha alguma textura, porque isso ajuda na construção do sombreamento texturizado da pele. Acho que eu vou marcar esses pelos aqui com a lapiseira 03, porque aí fica bem fininho. Pelos aqui é bem legal que você deixe o começo e o fim fino. Começo aqui onde eu faço a raiz e depois o fim do pelo que vem aqui para dentro, né, aqui para cima. Mas vamos trabalhar aqui sombra, né? Não vamos me preocupar agora com esses pelinhos.
Agora vamos passar o papel higiênico. Tem que tomar cuidado com os pelinhos aqui da sobrancelha para eles não desaparecerem por completo, para eu não perder a noção do limite deles, né? Fazer um pouquinho no esfuminho para concentrar um pouco mais de sombra próximo ao traço, porque isso vai dar uma sensação de mais profundidade, porque luz ela traz a sensação do volume e a sombra traz a sensação de profundidade. Isso é um conceito básico que ao trabalhar com sombra, luz e sombra, você precisa ter essa noção, né? Isso é o básico. E com o próprio esfuminho aqui eu já vou fazendo uma espécie de textura aqui, ó, porque depois eu vou bater a borracha aqui. Agora eu venho com a borracha batendo aqui, provocando mais sensação de luz nessa região. Todo o trabalho realista, você precisa ter a noção de que é um processo de construção. Você vai trabalhando pouco a pouco, camadas, tirando com a borracha, acrescentando com um lápis ou com a lapiseira, esfumando com uma ferramenta e outra para ver o que cada uma provoca no desenho. É uma experiência de construção e é isso que me fascina realmente nessa arte do desenho realista, é a possibilidade de eu ir construindo com ferramentas bem básicas como lápis, borracha e papel, eu ir construindo através de tons a sensação de profundidade e a sensação de volume. Mas você precisa entender que ao começar a fazer isso realmente é um processo, e como todo processo, ele tem que se submeter a etapas e a consciência de que leva tempo, porque do contrário você não vai conseguir, você vai desistir, porque realmente é um exercício de paciência, mas que por outro lado promove muito bem-estar, concentração, capacidade de observação, visão espacial, enfim, uma série de fatores que reflete até mesmo em outros aspectos da sua vida, tudo provocado por esse exercício que você faz através do desenho. Então, hoje, para mim, eu tenho mais do que certeza que não é simplesmente desenhar, mas é mais do que desenhar, é você realmente compreender como funciona todo o seu processo de pensamento, de construção, de disciplina, de exercício, de submissão diante do tempo, porque essa compreensão te faz encarar várias outras coisas em outras áreas da sua vida de uma forma muito diferente, porque quando você entende que as coisas se dão por meio de um processo de longo prazo e vão se estabelecendo ao longo dos seus dias, você começa a ter uma noção diferente para trabalhar e produzir, seja desenho, seja o aprendizado de qualquer outra coisa. Tudo que você faz com frequência, sistematicamente, você vai realmente alcançando habilidade, compreensão, aprendizado, e isso vai trazendo benefícios para você. Bom, agora aqui com a lapiseira 05 e grafite 4B, eu vou acentuar bastante essa parte de sombra da pálpebra, né? Essa parte aqui, ela precisa ter uma marcação bem escura para depois a gente começar a trabalhar o sombreamento dela de uma forma bem evidente. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco de sombra, só que olha o jeito que eu tô fazendo essa sombra. Eu tô fazendo num sentido só. Assim, ó, só indo daqui para lá. Eu não tô fazendo assim, porque quando eu faço assim, eu consigo um efeito de textura. Quando eu faço assim, eu consigo outro efeito de textura. Percebe como essa fica porosa e essa não tanto? Então, eu vou fazendo tudo numa direção só, para não ficar tão texturizado e eu não ter que ficar esfregando o esfuminho por muito tempo nessa região, porque senão começa a ficar meio manchado. Então é quase que uma rachura de sombreado. Aqui é um macetezinho que normalmente eu só mostro nas aulas do curso, tá? No curso, assim, você pode aprender muito mais. A gente tem um suporte online por meio de um grupo fechado no Facebook, onde você recebe avaliação de professores altamente capacitados, assim, que tem um nível de trabalho
lindo e que principalmente conseguem mostrar o que de fato você precisa melhorar, né? Porque não basta desenhar bem, tem que saber também ensinar, né? Saber dividir ou compartilhar aquele conhecimento que possui. E realmente o pessoal que cuida lá do grupo, juntamente comigo, tem essa percepção bem aguçada aí para ajudar a galera a alcançar resultados bem expressivos no desenho, e eu considero que o nosso curso ele traz esse diferencial, né? Eu considero realmente que a parte do suporte, a parte de avaliação dos exercícios, eu diria que é 80% do curso, assim, 80% em nível de importância do curso, porque não adianta você só assistir os vídeos, que nem você tá vendo esse vídeo aqui, legal, você vai compreendendo bastante coisa. Só que depois você pegar tudo isso que você compreendeu, fazer e ter um feedback, ter a certeza de que aquilo que você fez realmente está no caminho certo, ou se não está no caminho certo, você saber o porquê, isso faz uma total diferença no seu trabalho. Então, se você quiser saber mais do curso, tem aí o link na descrição do vídeo, entra no nosso blog, nas nossas redes sociais, e você vai estar sabendo, e vai ser um prazer tê-lo ou tê-la como nosso aluno ou aluna. Até porque dentro do curso você tem um material complementar, você tem, além das videoaulas, imagens para serem desenhadas, os exercícios para ser acompanhado passo a passo, né? Tudo é uma técnica. Então, assim como toda técnica, existe um caminho que facilita o aprendizado. O curso oferece exatamente isso. Aqui, nesses vídeos gratuitos que a gente apresenta, ele traz um conteúdo legal, porém limitado, né? Limitado porque você não começa pelo meio, né? Você não começa o aprendizado de uma técnica pelo meio, compreendendo pelo meio. Você começa pelo começo, né? Você tem que entender os conceitos básicos, o uso das ferramentas, o que cada material produz, enfim, isso faz uma total diferença no seu desenvolvimento. Acho que eu vou passar o papel higiênico aqui, porque daí vai ficar um pouco mais escuro, e aí depois eu vou começar a trabalhar a textura desse pedaço. Agora vamos para a textura aqui. Agora vamos começar a fazer a textura com a lapiseira 03, porque a lapiseira 03, além de ser fina, a ponta, ela tem um grafite que não é tão macio, né? É o grafite B. Então, com o grafite B, eu consigo não deixar muito poroso, porque se eu pego a lapiseira 05, o grafite dela é o 4B. Então, com o grafite 4B, o traço, além de ficar muito escuro, ele fica poroso, porque ele é muito macio e ele não penetra nos poros do papel. Para ele penetrar, eu tenho que apertar. Só que aí, para eu apertar, ele vai ficar escuro. Então, é difícil trabalhar. Então, eu prefiro trabalhar com uma graduação mais dura e conseguir o resultado que eu busco. Então, observa que agora eu vou evidenciando as partes escuras para que os brilhinhos que eu fiz com a borracha eles fiquem mais aparentes. Aqui todo esse pontilhismo, ou essa espécie de pontilhismo, né, que forma uma textura, eu estou fazendo com grafite 05 4B, e às vezes você pode pensar, mas por que aqui nessa região usou o 03B e agora está fazendo com o 05 4B? É porque essa é uma região mais escura, simplesmente por isso. E aí também eu vou passar o pincel de silicone para poder quebrar um pouco a porosidade desse pontilhado aqui, para ficar com um aspecto mais natural. Mas conforme eu vou subindo para cá, aqui já tem que ser
com a outra lapiseira mais clara, porque com essa ficaria muito poroso e não daria um acabamento legal. Aqui nessa parte de cima eu vou passar o pincel para essa sombra ficar com um tom mais acinzentado, e no momento em que eu passo a borracha aparece bem os pontinhos brancos e fica mais bonito. Agora com o lápis H eu vou fazer a textura nessa região toda, só que é uma textura um pouco diferente dessa, porque já não tem tanto contraste de preto e branco, é mais tudo acinzentado e é bem sutil. Então eu vou passando o lápis H de um modo bastante aleatório, não chega a ser um pontilhismo, mas também eu não passo de forma constante, eu vou batendo ele, e essas batidas vão dando a sensação já de uma textura por cima do tom acinzentado que eu deixei. Então agora é só atentar mesmo, né? Prestar bem atenção como que isso é feito, porque você vai vendo o resultado surgindo aos poucos, conforme vai passando. Uma coisa que é interessante lembrar, esses vídeos que a gente disponibiliza aqui nas redes sociais, né, como YouTube, Facebook, Instagram, ele tem a finalidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Quando você entra no curso, você tem acesso a uma quantidade de vídeos e de informações e de materiais complementares, imagens, explicações, lives, muita coisa, e sem falar da própria oportunidade de poder compartilhar o trabalho que você faz e ver também o trabalho de outros alunos. Eu acredito que a gente aprende muito quando se compartilha o que está conhecendo, né, de assunto com outras pessoas. Então, por exemplo, você está conhecendo, você está tendo dificuldade às vezes de desenvolver certas coisas no desenho, e tem ali um outro colega que está ali aprendendo e tem dificuldade em outra coisa, porém naquilo que você tem dificuldade, de repente ele já entendeu, já está conseguindo superar, e aí ele vê você divulgando o seu trabalho no grupo, ele vai te dar também um feedback, né, uma resposta, um auxílio, e assim é legal porque a gente vai vendo todos os alunos evoluírem de uma forma bastante legal e ao mesmo tempo muito unido, né? A gente percebe que isso acontece muito nos grupos de alunos que a gente vem atendendo. Os alunos vão se unindo, vão fazendo amizades uns com os outros e vão alcançando resultados bem interessantes nos trabalhos que vem apresentando. Então, se você quiser saber mais a respeito do curso, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado para o nosso site ou para a página onde eu apresento todo o conteúdo do curso, e você pode se inscrever e você já passa a ter acesso imediato, dependendo da forma como você escolher o pagamento. Se você fizer no cartão de crédito, você já recebe o login e a senha imediatamente no seu e-mail, e você já tem a oportunidade de começar a assistir os vídeos na hora. E aí você começa a assistir os vídeos, começa a fazer os exercícios e já começa a postar no grupo para ser avaliado pela nossa equipe e assim ir alcançando evolução. Seria legal também, se você está chegando agora aqui no canal, você acessar os vídeos onde a gente mostra trabalhos de alunos, né? Muita gente boa, muita gente que chegou no curso, não desenhava quase nada, está desenvolvendo um trabalho muito legal. Isso é gratificante para a gente poder ver esses artistas aí se despontando, né, com uma qualidade bem bacana nos trabalhos, nos desenhos que tem feito voltado para o realismo. Aí agora a gente vai começar a fazer os fios da sobrancelha, que também, assim como todo o olho, toda a textura, consiste num trabalho de construção. O que eu quero dizer com um trabalho de construção? Que é um trabalho que vai se formando, não é um trabalho que eu faço alguns riscos e já está pronto, né? Eu tenho que ir construindo toda essa textura.
Aí aqui eu pego esse pincelzinho de silicone e dou uma palhada no fio aqui para poder dar uma impressão de desfoque, mas essa sensação é para poder realmente dar um aspecto mais fotográfico ao trabalho, né? Não ficar tão seco. Eu ousaria dar uma esfumaçada aqui, ó, com o pincel, também com o esfuminho. Eu engrosso um pouquinho o fio e afino ele na ponta. E tudo isso que eu estou fazendo está sendo com a lapiseira 05 com grafite 4B. É uma sobrancelha bem cheia, não é aquele padrão de sobrancelha certinha, é uma sobrancelha mais irregular, onde fica com um aspecto mais natural, não tão recortado, mas eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma, que eu acho que dá mais naturalidade ao trabalho. Aqui eu posso pegar a lapiseira 03 e fazer alguns fios mais finos, afinando principalmente a ponta desses pelos que ficam aparentes. Como eu disse, também é uma construção, né? A gente vai colocando os fios, vai deixando umas partes mais claras para poder dar um aspecto de brilho entre os pelos. Aqui eu faço mais de leve, mais irregular, porque eu tô só preenchendo onde de fato eu vou fazer com mais precisão, né? Preenchendo não, né? Na verdade eu tô fazendo uma espécie de esboço para eu entender o sentido dos pelos. Depois que eu entendo o sentido dos pelos, aí eu começo a reforçá-los de uma forma mais precisa, porque daí fica um trabalho mais bonito. Na verdade, também a intenção aqui não é fazer uma sobrancelha perfeita, mas com um aspecto bastante realista, sim. A intenção, por ser essa, a forma de fazer também influencia, né? Porque quando eu quero algo esteticamente mais desenhado, eu faço com mais precisão. Quando eu quero algo mais realista, a precisão muitas vezes atrapalha, porque às vezes eu quero uma coisa mais natural e o natural nunca é preciso, né? O natural normalmente ele é mais aleatório, mais bagunçado, e é isso que dá esse aspecto natural. Aqui a gente já vai caminhando para o fim desse trabalho. Eu vou dando alguns retoques aqui de pelos mais finos para dar realmente a impressão mais realista.
usar um pincel um pouco mais largo, porque a extensão aqui é grande, então com pincel pequeno às vezes começa a aparecer algumas manchas que não são legais, né? E aqui eu posso até vir com a borracha e jogar mais vazado aqui, para dar uma certa naturalidade da entrada dos pelos aqui. E posso jogar mais brilho em algumas partes. Às vezes a borracha não pega direito por conta do grafite, que é bem carregado, né? Mas a intenção também é só fazer alguns pontos de luz para dar uma impressão mais de volume nos pelos. Tá aí o trabalho concluído, alguns retoquezinhos, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí, inscreva no nosso canal, acesse o nosso site, conheça mais sobre nossas videoaulas, o resultado que os alunos têm alcançado por meio dessas videoaulas e principalmente por causa do acompanhamento que recebem dentro de um grupo fechado, exclusivo para alunos no Facebook. A gente já ultrapassa a margem de 3.000 alunos divididos em turmas que recebem diariamente suporte e orientação para produzirem seus trabalhos cada vez mais realistas, com técnicas que a gente vai dividindo e aprendendo também. Valeu, até o próximo vídeo.